Queria inicialmente ler com os irmãos aquele versículo que temos lido, nessa série que estamos fazendo, capítulo 1, versículo 16. Eu disse assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Temos compartilhado com os irmãos várias coisas relacionadas, segundo o apóstolo Pedro, nessa sua segunda carta, com a vinda e o poder do Filho de Deus a este mundo para manifestar o eterno propósito de Deus. Pela graça do Senhor, nós, igreja dele, estamos inseridos, fazemos parte deste maravilhoso chamado do nosso Deus. E eu queria ler também, junto com esse texto que acabamos de ler, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Vou colocar dois textos do apóstolo Paulo, aliás, três, junto com esses textos do apóstolo Pedro, que nós temos compartilhado com os irmãos, com outros que vamos compartilhar a partir de hoje. 2 Timóteo 3:1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Está difícil, irmão? Então nós estamos no fim. Por que está difícil? Porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o quê? O poder. Foge também destes. Se você olhar o contexto do que Paulo está dizendo aqui, ele está falando a mesma coisa que o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta, de uma apostasia, ou de um abandonar da fé, que seria muito intenso no contexto da igreja, nos últimos dias. Versículo 6. Pois entre estes se encontram, quem que se encontra entre estes? Os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Estes dois citados aqui resistiram Moisés, quando Moisés, enviado por Deus, foi tirar o povo de Israel do Egito. Eles foram instrumentos do diabo para imitar aqueles primeiros sinais que Moisés fez lá no Egito. Ainda versículo 8, final, São homens
de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Agora, vou retornar um pouquinho, Atos, aliás, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito Santo de Deus, afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Por quê, irmãos? Porque por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, pega esse texto aqui de 1 Timóteo 4 e coloca junto com 2 Timóteo capítulo 3. Vai formando aí o quadro inteiro, né? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Agora, Atos, capítulo 20. Versículo 27. Paulo está dando algumas instruções para um grupo de presbíteros. Diz que não veria mais esses irmãos, então está orientando eles quanto ao que eles deveriam fazer dali para frente. E ele fala assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo está advertindo esses irmãos, porque ele sabia, pelo Espírito de Deus, que assim que ele fosse, alguns viriam de fora, mas ele diz que outros surgiriam ou sairiam de dentro, e teriam o mesmo propósito: distorcer ou desviar o coração dos irmãos daquilo que Paulo chama de todo o desígnio de Deus, ou toda a verdade de Deus em Cristo Jesus. E ele deixa uma exortação muito firme, para aqueles irmãos, para que eles tomassem todo o cuidado, não só deles, mas também cuidassem bem dos irmãos, para que ninguém caísse, para que ninguém fosse vítima dessa dificuldade que está sempre por perto do povo de Deus. Então vamos voltar lá para a segunda carta de Pedro. Nós vamos avançar um pouco hoje vendo o que o apóstolo Pedro, nós começamos uns dias atrás, falando desses falsos mestres, e como eles formatam, como eles elaboram aquilo que Pedro chamou de uma doutrina, de uma heresia.
que tem o poder de destruir. E nós vimos também as consequências, né? Os efeitos disso na vida do povo de Deus. E tem um versículo, está no capítulo 2, que ele resume, né, o que nós falamos há 15 dias atrás. Capítulo 2, versículo 1. Pedro disse assim: assim como no meio do povo de Israel, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então esse versículo resume, assim, de forma muito clara, o que nós temos falado até aqui sobre os falsos mestres, né? Pedro falou que eles surgiriam, ou eles sairiam do próprio meio deles. Não foi o que Paulo também falou? Né? Não é essa a observação, né, que Paulo, como instrumento do Espírito, deixa para a igreja? Ele diz: olha, assim que eu for, eles vão surgir. Eles vão aparecer. E Pedro aqui está dizendo que haverá entre vós, ou no vosso meio. E Pedro, ele fala, né, que eles introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Então, o que o falso mestre vai propor? Ele vai propor um falso evangelho. Ele vai colocar do lado daquilo que Paulo chamou lá em Atos de todo o desígnio de Deus, alguma coisa que parece o evangelho, mas não é o evangelho. Presta atenção nisso. O falso mestre, ou o falso ensino, não vai se manifestar com uma afronta direta. Pelo contrário, de maneira dissimulada, escondida, ele começa a concorrer, ou correr do lado, com o evangelho falso. Pedro fala aqui que, dissimuladamente, heresias seriam introduzidas. E Pedro fala que essas heresias, né, ou esse falso evangelho, tem o poder de destruir. É algo destruidor. O diabo vem para quê, irmãos? O que o apóstolo João falou a respeito disso? Ele vem para... Então, se tem algo paralelo, né, com o evangelho, ou com todo o desígnio de Deus, que visa destruir a igreja, o mentor disso é o diabo. O mesmo apóstolo Pedro vai falar que o diabo, né, ele está sempre por perto, procurando alguém para devorar, né, para destruir. Então nós vamos avançar um pouco mais. Eu queria começar fazendo uma pergunta, né, para expandir um pouco mais a nossa compreensão em relação a isso. Quem são esses falsos mestres? Eles têm CPF, RG, CNPJ?
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Vocês conseguem ver aqui CPF, RG? Consegue, Queiroga? Com certeza. Então podemos dizer que, por um lado, é possível afirmar, olhando para esses textos que lemos hoje, existem muitos outros. Paulo fala, assim como aqueles dois resistiram Moisés, né? Aqueles dois lá tinham RG, CPF lá no Egito, com certeza. Paulo disse, outros vão surgir aqui. Ou seja, eles terão também CPF, RG, endereço. Então, por um lado, com certeza esses falsos mestres, né, eles têm sim CPF e RG. Mas nós não podemos parar aí. Se queremos ver, né, o que o Espírito de Deus está dizendo através de Pedro nessa carta, nessas escrituras. Tomando a ajuda do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala que nos últimos dias os homens seriam ensinados por quem? Nesse contexto de engano. Não só por falsos mestres, mas por espíritos enganadores. Não dá para atribuir a espíritos enganadores CPF, RG e CNPJ, dá? Então nós temos, irmãos, um contexto, né, ou seja, uma realidade bem ampla quando olhamos para esta palavra de Pedro, onde ele afirma, né, e Paulo, idem, né, que nos últimos dias o espírito do erro ou o falso mestre estaria operando com toda a intensidade e promovendo, né, um movimento de heresia muito forte no seio da igreja. Nós precisamos ver que por trás disso há uma interação, né, entre homens, ou seja, entre a terra e as regiões celestiais, ou seja, espíritos da parte do diabo, né, que tem atuado, como sempre fez, para impedir que o propósito de Deus em Cristo Jesus alcance, né, o seu objetivo. Mas é de grande valia, né, para nós a compreensão das dicas que o apóstolo Pedro deixa para nós nessa carta. Porque nem sempre nós vamos poder identificar o espírito do erro apenas achando, não, descobrindo o CPF e o RG. Aliás, eu diria que, se olharmos para esse aspecto, né, a maior parte desse contexto, né, de oposição ao propósito de Deus ficaria invisível ou encoberto dos nossos olhos. Por isso o apóstolo Pedro ele vai abrindo, né, e associando coisas que permitem, né, o povo de Deus perceber por onde, como, em que situação, né, o espírito do erro ele indica que está presente e que está operando. E nós não podemos ser ignorantes em relação a isso. O
apóstolo Pedro exorta a igreja aqui de forma muito forte, né, e chama ela a responsabilidade. Ela tinha a responsabilidade, lógico, né, na dependência do Espírito de Deus, para reconhecer isso, para não ser enganada. Então veja bem, quem são esses falsos mestres, né? Ou onde está operando esse espírito do erro? Vamos dar uma olhadinha aí no capítulo 2 mesmo, né? Nós já lemos o versículo 1. Vamos ver o versículo 15. Ele disse assim, que os falsos mestres são aqueles que um dia abandonaram o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com este aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu vômito, seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no seu lamaçal. O que Pedro associa aqui com o falso mestre? Falso mestre é alguém, né, que olha para trás e que nega o Senhor que um dia lhe confessou. Não é isso que o apóstolo disse aqui? Ele é um apóstata. Ele pode até não confessar isso, não assumir isso. Mas lá no seu coração ele é um apóstata. Se formos para o Velho Testamento, irmãos, e pegarmos a história do povo de Israel, a caminhada do povo de Israel com Deus, nós vamos encontrar isto lá. Por isso que Pedro fala, olha, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, ou seja, esta realidade espiritual, ela não é nova, é a mesma que se moveu lá no passado, que vem desde o princípio. Eu queria dar uma olhadinha junto com os irmãos, para a gente compreender melhor isso, no livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Israel está no deserto, está indo do Egito para Canaã. E olha o que acontece no meio do povo. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira,
O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Teberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles, interessante essa expressão aqui, né? Populacho. Quem era esse populacho? Era uma turminha misturada, né, que saiu com o povo de Israel lá do Egito. Podemos dizer que era uma parte do povo que não era puro sangue, né? Mas estava lá. Então esse populacho que estava no meio deles veio a ter o que, irmãos? Grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel, então o populacho estava lá no meio do povo, e esse populacho manifestou um grande desejo das coisas do Egito, de onde eles tinham saído. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram. Eles contaminaram, contagiaram todo o povo de Israel. E aí os filhos de Israel disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Olha o versículo 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Quem sabe me dizer aqui o que o maná representava? O maná era a figura do quê? De Cristo. E o povo está dizendo o quê? Seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Mas eles estão no deserto, estão indo do Egito para Canaã, estão saindo da escravidão, indo para a terra prometida. Era um povo liberto, já tinha passado pelo mar, estava caminhando debaixo da coluna de nuvem de fogo. Mas, de repente, uma voz estranha se levanta no meio deles, a voz do populacho. E diz: mas quanta coisa gostosa nós deixamos no Egito, né? E os filhos de Israel prestam atenção aqui. E também começam a chorar e também começam a dizer a verdade, né? Lá a gente tinha carne, lá a gente tinha peixe de graça, não tinha pepino. Aqui no deserto não tem pepino, aqui não tem cebola. E o pior, a nossa alma está seca. E nós só temos este maná, ou seja, o pão que caía do céu. O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos exatamente o que o apóstolo Pedro está relatando, né? Ser a realidade ou aquilo que é encontrado na vida dos falsos mestres, ou no seio deste falso ensino, que não é outra coisa senão um retorno para tudo aquilo que ficou para trás um dia, quando eles foram resgatados por mão poderosa.
pelo Filho de Deus. E o apóstolo Pedro fala aqui, eles negarão o Senhor que os resgatou. Irmãos, presta atenção. Existe hoje uma situação muito escandalosa em relação a isso que o apóstolo Pedro está colocando aqui, que acontece bem dentro dos nossos olhos. Eu não sei se você tem notado que tem havido um esforço muito grande para colocar do lado do pão vivo que desceu do céu, que é o único alimento do povo de Deus, e que deve ser a plena satisfação da nossa vida. E que uma vez suprido e saciado por este pão vivo que nos é dado, quando o próprio Senhor disse que aquele que dele se alimentasse, que dele bebesse, nunca mais teria fome, nunca mais teria sede. Mas nem por isso tem sido deixado, tem sido abandonado, né? Essa tentativa, esse esforço de colocar bem ao alcance do povo de Deus a possibilidade de voltar, né, de ter novamente contato com aquelas coisas que foram deixadas para trás, porque elas pertencem ao Egito. Ou não? Nós temos tido nos últimos tempos aí coisas, podemos dizer, escandalosas, né? Tipo, carnaval gospel. Vocês não ouviram falar disso? É o pepino e a cebola do Egito. Arraial gospel. Você foi tirado da idolatria. Agora não é mais o quentão, é o crentão. Vocês ouviram falar de uma boate evangélica que construíram lá em Belo Horizonte? Se vocês observarem, quase tudo que foi abandonado porque pertence ao Egito está ressurgindo com uma versão gospel. E está sendo oferecido para o povo de Deus. Olha, você precisa dar uma bicadinha aqui, porque isso aqui é precioso, é bom. Fica aí só com esse maná, não. O falso mestre, o falso ensino, ele não virá até nós, irmãos, com uma declaração aberta de afronta. Ele não faz isso. Como não fez lá no deserto. Tinha um povo que era quase israelita. Era misturado. Tinha cara de israelita, mas não era puro sangue. Que saiu fisicamente do Egito, mas o coração não estava no Egito. E assim que se colocou do outro lado do Mar Vermelho, ele começou a lembrar o povo de Israel do pepino, da cebola, da carne, do peixe. E nós sabemos, irmãos, quantas desgraças, ou seja, quanto juízo da parte de Deus caiu sobre o povo de Israel por causa disso. Aquela famosa frase, né? Não tem problema, não tem nada a ver. Aqui a gente faz diferente. Ou seja, lá no Egito a cebola era roxa. E aqui no deserto nós vamos comer cebola branca.
Esse falso mestre, ou esse ensino de demônios, ele passa a ideia, né, de que o preço de seguir o Senhor Jesus é alto demais. Outra coisa importante. Olha aí o que está nos mesmos versículos que nós já lemos, né? Capítulo 2, versículo 15. Esse é outro aspecto no mesmo versículo. Abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Esse Balaão, o que ele fez, irmão? Ele era profeta. Mas, num certo momento, ele recebeu uma oferta em dinheiro para, ao invés de abençoar o povo de Israel, ele viesse fazer o contrário, ele viesse amaldiçoar o povo de Israel. E ele topou. Em outras palavras, Balaão considerou, né, que não valia a pena, principalmente estando diante da possibilidade de ganhar, de ter vantagens, de ter lucro, continuar do lado do povo de Israel, ou do lado do Senhor, sendo um cooperador com o Senhor. Em determinado momento ele considerou que era mais vantajoso para ele mudar de lado. E ele mudou. Ele mudou. No mesmo versículo que nós lemos lá no versículo 19, não, 22, Pedro fala que esses homens foram libertos um dia, não foram? Prometendo liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Por quê? Depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, são vencidos. E tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Esse falso mestre é alguém que, num determinado momento, ele considera muito difícil, pesado demais continuar nesse caminho. E ele recua. Por isso que Pedro fala que ele é igual à porca que volta para a lama e igual ao cachorro que volta para o homem. O Senhor Jesus um dia não disse que aquele que lança a mão no arado e olha para trás é o quê? Não é digno. Por que a mulher de Jó foi transformada numa estátua de sal? Por que o Senhor mesmo lá no livro do Apocalipse disse que receberão a coroa da vida aqueles que forem fiéis até a morte? Irmãos, é totalmente possível alguém
no seu coração desistir, abandonar, mas não sair do meio que está. Se você olhar com cuidado, o apóstolo Pedro fala que estes que ele chama aqui de falsos mestres continuavam participando das festas de amor ou de confraternização que os irmãos realizavam. Eles estavam ali. Lá no íntimo já eram pessoas que tinham desistido. É muito difícil. Talvez Demas, quando abandonou Paulo, ele já tivesse abandonado o Senhor Jesus há um bom tempo. Mas chegou uma hora que ele assumiu e não dava mais. Se você olhar para Números 14, nós vamos ver essa situação lá. Vamos dar uma olhadinha? O povo de Israel foi pego nesse detalhe aí, o povo fracassou. Números 14. Mas o povo já estava na entrada da terra. Era só entrar. Era só entrar. Mas veja o que aconteceu. Levantou-se toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Por que o povo fez isso? Porque no capítulo 13 você tem o retorno dos espias que foram mandados por Moisés para ver a terra de Canaã. E o povo e os espias voltaram com um relatório muito complicado, né? O que os espias disseram? Pelo menos 10 espias, né? Disseram, olha, a terra é boa. Nós trouxemos um cacho de uva para mostrar que a terra é excelente. Precisamos trazer o cacho de uva em 2. Só que tem um problema. As cidades são fortificadas. São fortalezas. E os homens que moram nessa terra são homens fortes. São tão fortes que a gente olhava para eles, daí a gente tinha a impressão que a gente era gafanhotos. São gigantes. E não vai dar para entrar aí, não. Nós vamos morrer. E eles falam isso para o povo. E o povo reage assim. Todo o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara que tivéssemos morrido aonde, irmão? Ou mesmo no deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada? E para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O que nós temos aqui? Nós temos o povo de Deus dizendo, olha, não dá, é muito difícil. O Senhor colocou todos nós numa furada. Estávamos tranquilos lá no Egito, comendo pepino, cebola, peixe, carne. Mas o Senhor nos tirou lá do Egito e agora nós estamos aqui. E nós vamos morrer.
Vão morrer as nossas mulheres, as nossas crianças. Nós só temos uma saída. Talvez resolva o nosso problema. Vamos colocar alguém sobre nós para nos liderar e vamos voltar para o Egito. Sabe, querido, aonde está operando o falso mestre, ou o ensino de demônios, ou o ensino de espíritos enganadores? Toda vez que chegar ao teu ouvido, ao teu coração, aquela proposta de que é melhor voltar do que prosseguir. E que você, prosseguindo, está num grande prejuízo. E realmente, né, seria melhor voltar, porque lá atrás você tinha alguma coisa em suas mãos, em sua vida. Mas que agora você não tem futuro, você não tem esperança. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito sutil, muito sutil. Por que ser honesto? Por que buscar pureza? Por que às vezes sofrer prejuízo? Por que às vezes chorar por ficar sozinho? Se lá atrás é tudo mais tranquilo. Se lá atrás não existe nenhuma dessas dificuldades. Por que buscar e viver vida santa, se a única coisa que temos é o agora? E esse agora nem está onde estão os nossos pés, mas ali atrás onde nós deixamos. A nossa parte era aquela ali que ficou ali, ó, ali atrás. Onde você vai, rapaz? É disso que Pedro está falando. Foi por isso que os filhos de Israel não entraram em Canaã e morreram no deserto. Por que viver como filho de Deus uma vida que olha para os céus, viver uma vida de peregrino na terra? Se um falso evangelho que está do lado diz o tempo todo, é agora. Olha o carrão aí. Olha a grana aí. Olha a mulherada aí. Olha a festa aí. É por isso que esses mesmos vão dizer lá na frente, tudo continua como era quando os nossos pais morreram. Nada mudou. Esse falso mestre, ou esse falso ensino, ele esconde aquela decisão de não colocar na cruz de Cristo a carne, ou a velha vida, aquele homem velho que o Senhor levou para morrer no Calvário com ele. O falso evangelho, irmãos, ele não tem cruz. E aqui salta aos olhos, né,
a manifestação disso nos nossos dias. Isso aqui é muito volumoso nos nossos dias. Ou seja, aquilo que Paulo chama de todo o desígnio de Deus passa pela cruz, está completamente vinculado à cruz de Cristo. A proposta dos espíritos enganadores ou do falso mestre não tem cruz. Tem aquela de pau que uma carrega assim pendurada no pescoço ou coloca lá na praça. Olha o que o apóstolo disse. Capítulo 2, está na segunda carta, vamos voltar lá. Versículo 2 e 3. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão de vós comércio. Tem visto isso por aí? Com palavras fictícias. Farão de vós comércio com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. São atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Versículo 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas, quais manchas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são filhos malditos. E capítulo 3, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Então, irmãos, estes falsos mestres, ou este falso ensino, ele não colocou, ele não coloca esta velha natureza, esta velha criação para ser morta na cruz de Cristo. Vemos em todos esses textos que lemos, o homem caído, ou o velho homem, a pleno vapor, sendo, na verdade, o condutor de todas as práticas, de todos os caminhos que são seguidos aqui, que são guiados. Nós temos desde a cobiça, a luxúria, a soberba, enfim, aquelas coisas que procedem do coração e da vida do homem velho, caído, separado do Senhor. Pedro também fala que esses falsos mestres, eles desprezam
o fato de, em Cristo Jesus, terem a oportunidade de participarem da nova criação. Se a gente for lá para Efésios capítulo 2, os primeiros versículos, Paulo fala ali que todos os homens, enquanto separados de Cristo, vivem e andam e seguem a sua própria carne. Seguem os seus pensamentos, seguem os seus desejos, e tem como mentor ou como cabeça que os lidera, né, o próprio diabo. E Paulo vai dizer ali que, por graça de Deus, o Senhor Jesus interfere na história dos homens para tirar os homens dessa situação. Morrendo e ressuscitando e trazendo à existência, né, uma nova criação. Então o falso mestre ou o falso ensino, ele está numa rejeição disfarçada, camuflada, onde ser um novo homem ou participar de forma real desta nova criação em Cristo Jesus não é o centro dos seus interesses. O máximo que o falso mestre deseja é uma vida religiosa. Ele não quer ser um. Eu queria ler um versículo que está em Judas, versículo 5. Judas, ele fala de uma forma muito clara, né, sobre isso. Judas, versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Interessante isso, né, irmão? De todos aqueles que o Senhor tirou do Egito, com mão poderosa, quantos entraram em Canaã? Quem pode me dizer? 2. Que tinham mais de 20 anos, né? Naquele evento que lemos lá no capítulo 13 e 14 de novo. Então, o que Judas está dizendo? Que os demais não creram. Então, eles não quiseram entrar naquela terra que Deus havia dado a eles. E nós sabemos que aquela terra é um tipo de Cristo Jesus. É o próprio Cristo Jesus tipificado ali. Ali está a nova criação, a nova vida naquela figura. E Judas, pelo Espírito de Deus, ele está interpretando isso. Ele diz, olha, Deus tirou um povo do Egito, mas depois destruiu no deserto todos aqueles que não creram. Ou seja, aqueles que desprezaram a oportunidade que o Senhor estava dando. Morreram. Mas o falso mestre, o falso ensino, ele tem embutido na sua proposta um desprezo, não pela religiosidade,
não pelos interesses humanos, né? Disfarçados de religiosidade, de espiritualidade. Quanto a isso aí, não tem dificuldade nenhuma. O falso mestre, o ensino de demônios, rejeita de forma categórica a oportunidade de participar da vida ressurreta do Filho de Deus, de fazer parte da nova criação, de sair do Egito e entrar em Canaã. Pois toda aquela geração que saiu do Egito se perdeu. O que o Senhor obteve com aquela geração? Nada. Irmãos, não vamos ter dificuldade nenhuma se o nosso interesse for apenas em conhecer as Escrituras, saber o que está escrito aqui, participar de um grupo legal, né, de fazer campanha, de procurar melhorar, né, a nossa moral, saber o que é certo e o que é errado. Você não vai ter dificuldade nenhuma. Beleza. Pôr a bola ali na marca do carro ali, chutar no canto, né, senhor? Mas comece a pensar na possibilidade de entrar em Canaã. Se um dia isso foi possuído por teu coração, você sabe o que eu estou falando. Porque todos os filhos de Israel tiveram a oportunidade de desprezar, de morrer. Faraó falou várias vezes para Israel: pode sair do Egito, mas vão até ali, fique por ali, não vai muito longe, né? Volte aqui de novo. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas sair daqui para chegar lá, nunca. Então, irmãos, o Evangelho não é uma coisa para melhorar o velho. O velho não tem melhor, ele tem que ir para a morte. Deus está lidando com o outro, com o novo, em Cristo. A palavra de Deus nos fala aqui em Pedro, né, que o juízo de Deus ele já está marcado. E ele virá sobre tudo isto que se levanta contra o propósito eterno do Senhor Deus em Cristo Jesus. Porque uma coisa que nós precisamos ver, que antes de se levantar contra nós, ou de ser alguma adversidade em relação a nós, filhos de Deus, o falso mestre, o falso ensino, ele é uma oposição ao eterno propósito do Senhor em Cristo Jesus. Por que o diabo iria introduzir o seu engano, o seu erro, né, para tentar impedir que o povo de Deus avançasse? E ele fez isso lá no passado e tem feito isso e vai fazer isso até o fim. Porque ele se opõe ao propósito eterno de Deus. E é em relação a isso que Deus, várias vezes na história, interveio com juízo.
E o próprio juízo eterno é a manifestação final de Deus sobre isso. A princípio, irmãos, o homem ímpio que partirá condenado desta terra não será colocado debaixo de juízo. Lógico também por isso, é por causa da maldade que praticou. Isso faz parte. Mas, sobretudo, porque se uniu ou fez parte, ou se associou com o diabo para impedir que Deus obtivesse o seu propósito eterno em Cristo Jesus. Então, um falso mestre é um servo do diabo nesta oposição a Deus. É contra Deus, a princípio, que ele luta. Por isso Pedro está dizendo aqui que eles negam a vinda e o poder do Senhor. Este é o centro do seu interesse. Por que o populacho que saiu do Egito morreu no deserto? Como uma manifestação do juízo de Deus. Porque aquele populacho se levantou em oposição ao propósito de Deus, que passava pelo deserto. Aí no versículo 3, do capítulo 2, a parte final, diz: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Por que o juízo lavrado, ou seja, é colocado numa escritura, registrado em cartório, em relação aos falsos profetas, já está colocado há muito tempo? Porque eles fazem parte de uma realidade que começou lá nos céus, pelejando contra Deus. E que continua aqui na terra, que vai continuar até o fim. No capítulo 3, versículos 5 e 7, porque deliberadamente, ele está falando deles, esquece que de longo tempo houve céu bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para fogo, estando reservada para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então Pedro está dizendo que esse mundo está sendo guardado por Deus, preservado por Deus, que ele vai ser um instrumento de aplicação de juízo sobre estes que participaram desta oposição, que tem a sua origem lá na eternidade, contra o propósito eterno de Deus. Por isso, irmão, não é bom brigar muito por isso aqui, não. Olha que coisa muito séria, né? O apóstolo Pedro, ele fala no capítulo 2, a partir do versículo 4, leia comigo, ó. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas reservados para juízo. Esses anjos aqui se revelaram lá nos céus. Deus está falando assim, ó, lá nos céus, Deus não poupou os anjos.
e guardou eles, tem guardado eles para juízo. Estes anjos lá no céu já estavam se rebelando contra Deus e seu propósito eterno em Cristo Jesus. E Pedro está dizendo, olha, lá Deus interveio com juízo. Não se esqueçam disso. Mas não parou aí. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé. Por que Deus mandou o dilúvio, irmãos, na geração de Noé? Deus enjoou daquela geração. O que estava acontecendo ali? Naquele momento da história da humanidade, o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus corria risco. A humanidade havia se corrompido, se comprometido de uma tal forma com o diabo, que Deus em toda a terra encontrou Noé, a Bíblia fala de Noé, e junto com ele, ou seja, Noé santificou a sua esposa, seus filhos e as suas noras. E o resto morreu afogado debaixo de juízo. Deus interveio com juízo naquela geração, porque o propósito dele em Cristo Jesus estava, vamos dizer assim, ameaçado. Em relação à cidade de Sodoma e Gomorra, Deus transformou aquelas cidades em cinza. Por quê, irmãos? Ali de uma maneira muito pontual, aquela sociedade havia se corrompido de uma tal forma que não tinha mais retorno. Apesar de ser uma célula, mas era uma ameaça para o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Deus interveio com juízo e destruiu aquelas cidades. Nós lemos lá em Judas, e quando o populacho propôs para que o povo de Israel voltasse para o Egito, Deus interveio com juízo. Do que Pedro está falando, irmãos? Que na base do juízo de Deus está essa preservação eterna do propósito de Deus em Cristo Jesus. E na base de toda falso ensino, de toda heresia, de todo engano, está a intenção e as obras do diabo de impedir que Deus alcance isso. E por que virá o juízo final? Porque Deus vai colocar tudo e todos que se levantarem contra a sua vontade eterna, debaixo de condenação eterna. A mulher de Ló, que olhou para trás, o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. E Jesus, ele fala para a gente se lembrar da mulher de Ló. Não fala? Para onde a mulher de Ló estava olhando, irmãos? Para aquilo que é inimigo ou é inimizade do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Pedro está dizendo que os falsos mestres fariam de tudo. Paulo falou a mesma coisa. Seriam movidos pelo diabo para
distrair a igreja, para desviar a igreja, para fazer a igreja não reconhecer o que Deus está fazendo em Cristo Jesus e abraçar qualquer outra coisa. Fazendo isso, ela se coloca debaixo de juízo. Judas fala que o juízo final, né, vai ser a última vez, né, e aí de forma definitiva o Senhor fará isso. Mas quando isso ocorrer, o Senhor já terá obtido o que tem buscado desde antes da fundação do mundo. O seu povo, a noiva do seu filho, estará pronta e participando das núpcias com o Filho de Deus. Bom, que o Espírito de Deus nos ajude a ver a seriedade destas coisas. A gravidade destas coisas. É por isso que o falso mestre, ele fala assim, olha, tudo continua do mesmo jeito. Desde quando nossos pais, nunca aconteceu nada. Mas Pedro, pelo Espírito, está dizendo, aconteceu sim. Os anjos lá nos céus estão trancados em cadeias eternas. O mundo antigo foi destruído em águas. A cidade de Sodoma e Gomorra virou cinzas, ou viraram cinzas. Os que saíram do Egito e não creram, caíram no deserto. Não se esqueçam disso. Deus tem feito grandes mudanças. E algo grandioso está em curso. Deus está preservando esta terra, guardando ela. Ela é um tesouro, porque nela ocorrerá o último evento, onde Deus, de forma definitiva, colocará debaixo de seus pés todos os seus inimigos. Pedro está dizendo, não ouçam a voz dos falsos mestres. Olhem para cima. Cresçam no Senhor. Esperem o seu reino. Porque ele veio com poder, e grande poder, para resgatar as nossas vidas para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Numa outra ocasião, né, nós ainda vamos falar mais algumas coisas necessárias, que são algumas atitudes que nós precisamos ter enquanto a nossa vida caminha, para a gente manter, vamos dizer assim, esse estado de alerta em relação a todas estas coisas. Pedro dá as dicas aqui para os irmãos. Aquilo era necessário que eles não fossem surpreendidos. Se foi para eles, nós também precisamos. Vamos orar. Senhor, pregamos com
confiamos a Ti, a Tua palavra, desejo e a vontade do Teu coração em relação a tudo aquilo que Te agrada, Senhor, em Cristo Jesus. Que a Tua graça, Senhor, que a Tua graça, e apenas a Tua graça, realize, Senhor, em nossas vidas o desejo do Teu coração. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda um coração que creia, Senhor, que responda como o Senhor espera de nós como Teu povo. Que o engano, Senhor, que tudo aquilo que não procede de Ti não tenha lugar na nossa vida. Queremos viver, Senhor, e precisamos viver como um povo que foi separado por Ti, que conhece o seu destino, que conhece a sua herança, que conhece a face e a mão do seu Deus. E ande na presença do Senhor com temor e tremor, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Obrigado, Senhor, por esta noite, por cada um de nós que está aqui. No nome bendito e precioso de Jesus.